boa noite a todos. Vamos assistir hoje e debater um tema tão importante que é o direito do agronegócio. A nossa live de hoje, então, contempla duas personalidades do mundo acadêmico que têm incursão permanente e estruturante sobre a questão do agronegócio. Eu estou falando da Carolina Mérida e do Murilo Couto Lacerda, que eu vou qualificá-los. Primeiramente, agradeço o Murilo e a Carolina por estar comigo na minha live aqui. Eu faço às quintas-feiras, geralmente, Murilo e Carolina, que eu discuto temas de Estado, temas importantes. Por isso que eu escolhi a questão do agronegócio e o esforço que vocês fazem na academia para estudar com profundidade e pela importância estruturante e estrutural do Brasil, já que isso impacta a economia brasileira de mais de 30%. Então, é importante a universidade declinar isso, e eu conheci vocês pela oportunidade no encontro do COMPET, que é o Congresso de Alunos e Professores de Pós-Graduação em Direito. Então, a Carolina Mérida é doutora em Direito Público, professor do curso de mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde, Goiás, e procurador do município de Rio Verde. Então, obrigado, Carolina. E o Murilo Couto Lacerda é advogado, mestre, doutor em Direito e professor do curso de mestrado em Direito do Agronegócio, também da Universidade de Rio Verde, Goiás. Então, obrigado por estarem comigo aqui. Então, sem delongas, eu disse há pouco e repito, o agronegócio no Brasil é muito importante, não é pouco, muito importante. E eu moro no Rio de Janeiro, e eu nasci na roça. Eu tenho uma pegada do agronegócio, porque eu nasci exatamente num ambiente no sul gaúcho, e onde nasceu o agronegócio, onde são as primeiras colheitadeiras do Brasil, onde modernizou-se a agricultura, foi na minha região dos italianos. As primeiras sementes, a soja onde nasceu em Passo Fundo e foi migrando para o norte e nordeste, e hoje o Brasil é um celeiro agrícola, graças ao esforço humano, graças à tecnologia, às sementes e o empreendedorismo desse pessoal do campo, que hoje virou um negócio fantástico, eu conheço bastante bem o setor. Então, e agora é importante vocês, Carolina e Murilo, estarem em Goiás, que hoje Goiás é o celeiro do Brasil, junto com o Mato Grosso, tem as produções mais avantajadas em quantidade por hectare, quer dizer, é safra sobre safra, etc. E é importante a academia, a universidade se debruçar sobre esse aspecto e conhecer profundamente o setor, porque eu moro no Rio de Janeiro, não tem essa pegada agrícola. Aqui quase ninguém conhece esse setor. Então, por isso que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu sou professor, é importante passar para os meus professores e meus alunos essa temática tão importante quanto do agronegócio. E eu dizia há pouco, Murilo e Carolina, que no Brasil, que eu saiba, no COMPET, nos congressos que a gente faz, certamente vocês são o primeiro projeto de mestrado e certamente doutorado futuramente no agronegócio. Então, é um projeto pioneiro, inovador e original para uma temática tão importante. Então, são delongas. Com a palavra, Carolina, por favor. Então, fala um pouquinho desse processo, da experiência de vocês, como começou, por que começou aí na faculdade de vocês em Rio Verde. Boa noite a todos e todas, né? Com muita alegria que eu e o professor Murilo estamos aqui participando desse projeto pioneiro do professor Busanello. Eu também não sou, né, daqui de Goiás, de Rio Verde, eu sou do interior de São Paulo, que ao contrário do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo ele é também muito pujante, né, em termos de produção agrícola. Esse projeto, né, da nossa universidade, ele se inicia já há uns 8 anos, mais ou menos, né, com a construção do APCN, então da proposta para esse mestrado em Direito do Agronegócio. Nosso mestrado é um mestrado profissional, né, e ele se concretiza em 2020, com a aprovação pelo MEC, né, para que a gente pudesse iniciar a oferta das turmas aqui em Rio Verde. Então, foi um desafio muito grande, porque a temática do direito do agronegócio, ela é nova, né, como o professor Busanello bem colocou, o nosso mestrado é o primeiro do Brasil e até agora o único em direito do agronegócio. Existem outros programas sobre agronegócio, mas não na área jurídica, né? Então, esse já foi um primeiro desafio. E ele nasce, né, essa área de concentração, ela nasce, então, da vocação aqui da nossa região, né, do interior de Goiás. Rio Verde é uma cidade no sudoeste
do estado de Goiás, que tem como mola propulsora da sua economia justamente a produção de grãos e de proteína animal. Né? Então, é um tema de extrema relevância para o Brasil, mas especificamente para a nossa cidade, né? Um tema muito importante, foi observada uma deficiência na formação dos profissionais da área jurídica dentro dessa temática, né? Eu vim de São Paulo, como eu comentei, eu tinha atuado em várias empresas multinacionais, né? Então, na agroindústria, atuei na Citrosuco, na Natura, atuei na Rodia, que trabalhava com a parte de químicos, né? Então, fornecia subsídios, insumos para a agricultura. Mas, enfim, no Brasil, né, a gente percebeu essa carência especificamente na região, que é a vocação de impacto do programa, né, regional, percebeu-se essa lacuna e a necessidade de formação de profissionais especializados. Nosso mestrado, então, ele já tem, né, um primeiro ciclo concluído, a gente passa agora pela primeira avaliação, e temos duas linhas, né, de pesquisa e atuação que são muito importantes, uma voltada para a regulação do agronegócio e a outra voltada para a sustentabilidade e desenvolvimento. Eu leciono a disciplina de Direito do Agronegócio, que é uma disciplina comum, né, aos dois eixos, e também a de Regulação Internacional. Uma das nossas bandeiras, professor Busanello, é justamente estudar e sustentar essa autonomia do direito do agronegócio, né? Porque se a gente faz uma busca aí pelos livros, manuais, né, da área jurídica, em geral, as nomenclaturas que aparecem são direito agrário, direito agroalimentar, muito recentemente, né, o agroambiental, mas a gente não tem, né, uma teoria geral do direito do agronegócio consolidada através de um manual, né, que a gente possa adotar ali nas universidades. Então, nossa primeira missão, digamos assim, sob a perspectiva, apesar de sermos um mestrado profissional, sob a perspectiva de consolidação desse campo, né, de estudo e prática do direito, é justamente desenvolver pesquisas e debates sobre essa autonomia. Eu, particularmente, tenho meu doutorado, a minha formação na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, que tem uma base teórica muito fundada na teoria sistêmica. Né? Então, sob a minha forma de enxergar a autonomia do direito do agronegócio, eu entendo que a teoria sistêmica ela vai explicar por que hoje esse ramo é um ramo autônomo, né? E por que dessa necessidade. Né? Então, falando um pouco sobre essa perspectiva dos meus estudos, depois a gente vai passar um pouco para a parte mais prática, né? Por que se sustenta, então, a autonomia do direito do agronegócio e por que nós nos autoproclamamos de escola, né? A escola do direito do agronegócio no Brasil. Porque, a partir da visão sistêmica do direito, né, o direito ele vai se aprimorando e ele vai criando, né, ferramentas para lidar com a complexidade das relações na sociedade. E exatamente em razão do agronegócio, né, ser essa mola propulsora da economia do Brasil, essas relações serem cada vez mais complexas, porque elas não envolvem só a relação do homem com a terra, não envolvem apenas a relação, né, comercial de colocação no mercado dessa produção, mas envolve logística, mercado de capitais, geopolítica, comércio internacional. Então, nenhum dos ramos do direito, né, até então existentes, é possível, tem a capacidade de lidar com essa realidade tão complexa. Por isso que o direito do agronegócio, então, surge, né, com princípios, características, institutos e leis próprias para lidar com essas especificidades desse setor da economia. Carolina, eu vou interromper você, vou passar a palavra para o Murilo, só para demonstrar para quem está nos assistindo a complexidade temática, parece, porque quando eu estudei no direito lá atrás, Carolina, era direito agrário. O direito agrário, basicamente, era uma temática que nós tínhamos sobre a questão do solo, da construção do solo, da medição do solo, se era por hectare, etc. Quer dizer, um conteúdo muito técnico, não tinha ligação com a agrícola, quer dizer, com a produção. Eu me lembro que nós tínhamos isso, é uma matéria um pouco, digamos, enfadonha. O agronegócio já pega o solo, a construção do solo, e pega a produção e mais, a mercantilização, o impacto tributário, a relação com o Estado, com a regulação, quer dizer, com a questão econômica, a questão política, a questão ambiental, quer dizer, um conjunto enorme de ramificações que aprofundam e que são de alta complexidade.
Por quê? Porque o agronegócio está inserido hoje na cadeia de comandos, digamos assim, da economia nacional. Quer dizer, se fraqueja, cai o país, né? Fala um pouquinho, então, Murilo, colabora conosco aí para aperfeiçoar essa conversa. Professor Busanello, né, inicialmente quero agradecer o convite e, mais uma vez, participar junto com a professora Carolina, né, porque nós estamos constantemente dialogando. E a professora Carolina explicou muito bem o mestrado em Direito do Agronegócio que nós temos, né, na Universidade de Rio Verde, que é no interior do estado de Goiás. Diferente da professora Carolina, eu sou de Goiás, e toda a minha escola foi feita em Rio Verde, e eu advogo nesta área há alguns anos. Inclusive, já advoguei lá na cidade do senhor, que o senhor falou, em Passos Fundo. Então, tem diversas regiões que a gente tem atuado. E o senhor colocou muito bem, é tão complexo, nós temos diversas disciplinas que podem ser abordadas, como desenvolvimento econômico, que o senhor disse, a questão da própria mediação e da arbitragem no agronegócio, a disciplina que eu ministro, que é contratos e títulos de crédito no agronegócio, né? Ou seja, são instrumentos que vieram justamente para fomentar e desenvolver essa cadeia tão importante que é do agronegócio, né? Que está lá desde o pequeno produtor até no topo da cadeia, quando a gente pega a questão da industrialização. Então, tanto a Carolina quanto o senhor já colocou ali inicialmente a importância, né, do agronegócio para o PIB. Né? Se nós não tivéssemos esse agronegócio tão pujante, tão forte, provavelmente hoje nós estaríamos em uma situação econômica muito pior. E esse desenvolvimento, ele vem ao longo de vários governos, mas um marco temporal é ali justamente em 1965, 1966, o senhor mesmo já disse aí sobre o direito agrário. Nós falamos também aqui na universidade que não tem como nós trabalharmos o direito do agronegócio sem estarmos adstritos ao direito agrário. Mas precisamos também observar essa nova cadeia, essa nova ramificação do direito para a aplicação específica no agronegócio, que precisa ter um tratamento diferenciado. Muito bem. Porque cada vez mais a economia globalizada, o agronegócio é um insumo fundamental para os pagamentos, tem toda uma repercussão de geopolítica, como a Carolina falou, e a questão da financiarização e a questão dos títulos de crédito decorrente disso, que você é o professor, né, Murilo, aí, nesse particular aspecto. E hoje está toda essa cadeia ligada ao financiamento, ao investimento e ao retorno financeiro da aplicação dessa cadeia, quer dizer, e a segurança jurídica. Então, a nossa temática, como nós estamos discutindo no mestrado em Direito, nós somos ligados à área de Direito. A preocupação corrente nossa, basicamente, está ligada à questão da segurança jurídica, da certeza jurídica, que é uma fragilidade muito estrutural do Brasil, e cada dia a gente é cometido de várias inseguranças particulares para os tribunais, porque é a questão da cultura nossa institucional, não é de hoje, como tu disse, Murilo, vem de longa data. Até a última matéria julgada com os tribunais mais superiores, Supremo Tribunal, a matéria julgada hoje, amanhã, volta para ser reanalisada, quer dizer, né? Como diz aqui na gíria nossa, até o passado entre nós tem que ser revisto muitas vezes que não é certo. Quer dizer, isso é muito ruim, porque se a gente quer discutir regulação do agronegócio, que é a nossa temática, nós temos que ter uma certa garantia prévia, anterior, ao plantio, ao investimento e para ter um retorno financeiro decorrente disso. Mas voltando para cá, me fala um pouquinho, então, Carolina, aí do mestrado. Vamos circunscrever ao mestrado. Para o aluno que quer fazer agronegócio, ele vai se formar mestre em agronegócio. Quais são as habilidades, competências que o mestrado passa para ele a partir de ser um advogado, um empreendedor rural, seja o que for? Professor Busanello, o mestrado profissional, né, ele tem uma grande diferença com relação ao mestrado acadêmico, que é justamente essa exigência de pesquisa aplicada, né, e de apresentação de um produto que tenha um impacto real ou potencial, né, na sociedade. Então, o grande diferencial do mestrado da Universidade de Rio Verde em Direito do Agronegócio é justamente esse, né? Nas metodologias que são aplicadas, que são metodologias voltadas à pesquisa com impacto social,
né, que não são metodologias que a gente verifica com frequência em mestrados acadêmicos, né, em geral na área de ciências sociais, especificamente no direito, a gente tem como metodologia muito forte a pesquisa de revisão, né, de literatura, a pesquisa documental com dados secundários. Então, o mestrado em Direito do Agronegócio da Universidade de Rio Verde, ele tem essa perspectiva de utilizar metodologias que envolvam estudo de caso, metodologias empíricas, né, com aplicação de questionário, e a pesquisa do aluno ou da aluna, ela é voltada a resolver um problema prático, um problema real, né? Ao final do mestrado, ele tem que apresentar essa solução, o que a gente chama de um produto, né? Então, esse é um grande diferencial, porque ele prepara o nosso egresso para o mercado de trabalho. A gente tem, né, alguns, apesar de sermos um mestrado bastante jovem, né, estamos no 5º ano de existência, nós temos já histórico de egressos que atuam, né, seja escritórios de advocacia próprios, seja escritórios de advocacia já, né, do ramo do agronegócio aqui na região, e na região de Goiânia, inclusive, né, e a gente tem alguns alunos que têm trabalhado bastante com projetos relacionados à sustentabilidade, né, então com gestão e desenvolvimento de políticas de ESG, por exemplo, né, de aprimorar nas indústrias locais e regionais essas práticas que conduzam a uma produção que visa a produtividade e o lucro, evidentemente, mas que também visa, né, essa sustentabilidade, essa durabilidade e o respeito e o estabelecimento de padrões e estándares sociais, não só para os trabalhadores, mas também para a comunidade, né, no entorno dessas agroindústrias e desses produtores, né, que fornecem insumos para essas agroindústrias. Então, a gente tem um egresso especificamente, que inclusive é professor da universidade também, na graduação, e que tem, né, uma consultoria já atuando em várias empresas aqui da região, com a consultoria para criar programas de ESG, para acompanhar a implementação desses programas, né? Então, esse é um grande diferencial. A gente tem também, né, muitos alunos que atuam nessa questão processual, né? Então, no direito do agronegócio, um tema muito importante é o crédito rural e essa renegociação, né, de dívidas no campo. Por quê? Porque essa atividade está sujeita a várias intercorrências, não só econômicas, né, ou políticas, mas também e, sobretudo, naturais, ou enfim, né, climáticas. A região do senhor ali, no Rio Grande do Sul, né, tem passado por um problema grave relacionado à questão de desastres climáticos, né, e quebra de safra, incapacidade de liquidez desses produtores. Então, a gente tem também uma atuação bastante forte, né, de alunos que trabalham em escritórios de advocacia nessa temática específica, renegociação de dívidas, né, e discussões relacionadas a quebra de safra, pagamento de seguro agrícola, né, e para isso é importante que o aluno conheça toda a regulação do agronegócio, né, as leis principais, mas não só isso, né, o Manual de Crédito Rural e normas que são normas infralegais, né, que estão dentro de regulamentos e de instruções, e mesmo de manuais que são utilizados pelas instituições financeiras dentro da lógica, né, do crédito rural, do crédito agrícola, e que a gente aborda no programa, seja sob uma perspectiva regulatória mais do alto, seja sob essa perspectiva contratual, né, que é a especialidade do professor Murilo. Então, o aluno, ele sai com essa aptidão, né? Também é importante dizer que ele é um mestrado centrado, ou enfim, vinculado à área do direito, mas que tem uma abordagem interdisciplinar. Não tem como trabalhar o agronegócio sem essa abordagem, né? Então, a gente tem também disciplinas que têm visitas técnicas, visita a campo, que tem contato com essas novas formas de produção, né? Com essas tecnologias no campo, com essa agricultura regenerativa, com sistemas de produção agroflorestal, né, que vão fazer uma rotatividade de culturas e vão mesclar a produção agrícola com o cultivo de florestas, né, com práticas de manejo de solo que visem manter, né, o carbono no solo e reduzir o impacto de emissão de gases de efeito estufa
pela agricultura, né, que também esse é um aspecto que a gente precisa compreender melhor, né, muito se fala do agronegócio como um vilão no quesito emissão de gases, de fato, né, no Brasil, a gente tem uma grande parte da emissão de gases de efeito estufa no âmbito do uso do solo, né, na mudança do uso do solo e na produção agropecuária, mas é importante que se saiba que hoje existem tecnologias que permitem que essa agricultura seja uma agricultura que não só, né, reduza emissões com aumento de produtividade, mas que consiga desenvolver técnicas, inclusive, para fixar esse carbono no solo e evitar que ele suba para a atmosfera, né? Então, esse é um aspecto importante que a gente também trabalha sob a perspectiva do direito, né? Então, a gente tem temas aí como as NDCs, né, apresentadas pelo Brasil, as contribuições do Brasil para o Acordo de Paris, a gente tem temas como a nova lei, né, que regulamenta o mercado de carbono, o mercado regulado no Brasil, enfim, né, são temas dos mais variados, mas sempre com essa perspectiva não só meramente acadêmica ou de pesquisa teórica, mas aplicada à realidade do campo. Foi muito importante tu falar isso, porque, coincidentemente, eu estou organizando aqui, juntamente com a universidade, com o meu mestrado em Direito aqui da minha universidade, uma conferência, um debate, digamos assim, sobre transição energética. E nós vamos fazer no dia 26 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, que são convidados. Inclusive, são várias temáticas, inclusive vocês podem participar com alguma comunicação pessoal aqui no evento. O evento vai discutir transição energética, vamos pegar dois motes estruturantes que causam muita danos ambiental. Um deles é o petróleo, a indústria do petróleo, já que a indústria do petróleo hoje é muito importante para o país, entendeu? E aí tem todo um debate contra a indústria do petróleo, e outra questão do agronegócio, que também impacta muito a questão do meio ambiente, entendeu? Como tu falou dos gases, etc, etc. Mas tem tecnologia para mediar isso. Quer dizer, não adianta que todos estão poluindo, tem que fechar, como dizem aqui os românticos da área ambiental. Quer dizer assim, tem que fazer uma transição justa e adequada, etc. Então, esse é o debate que vamos fazer aqui no dia 26 de setembro, aqui na Justiça Federal, que juntamente com os juízes, que são professores nossos, que estão discutindo essa questão da regulação do agronegócio, regulação do petróleo, etc., e como é que a gente mitiga. E depois a gente faz uma carta de recomendação para a COP30, que é exatamente isso que vai acontecer em Belém, em novembro, Belém, no estado do Pará, no Brasil. Entendeu? Porque isso está tudo integrado, etc. Porque, de forma transversa, por exemplo, nós temos já algumas retenções de contratos aí na área do agro, de compra de gado que vem da floresta amazônica, que vem não sei de onde, etc., porque não segue as regras sanitárias, ambientais, etc, etc. Isso vai impactar cada vez mais. Então, nós temos que se preparar para isso, não adianta brigar, nós temos que preparar. Por isso que é importante a educação ambiental correta, a educação sanitária, a educação do agronegócio, a educação do petróleo, da energia, etc. E não fazer a transição sem um cálculo de planejamento energético duradouro e firme, que essa é a razão que nós queremos fazer, entendeu? Mas voltando aqui para cá, Murilo, fala um pouquinho, então, da tua disciplina dos contratos. Na tua experiência ali em Rio Verde, em Goiás, a demanda dos empresários do agronegócio, que a cidade de Rio Verde é a capital do agronegócio, juntamente com Sorriso, etc., no Mato Grosso. Tem demanda para isso? Tem a procura para profissionais que atuam diretamente só no agronegócio, ou pegam um advogado, digamos assim, com uma visão mais ampla do direito? Hoje, e cada vez mais, eu atuo desde 2006, né, nessa área e só nessa área. Né, eu só trabalho para o produtor rural e para algumas questões específicas que envolvem o produtor rural dentro dessa cadeia do agronegócio. Tem muito campo, foi o que a professora Carolina também disse, referente à qualificação profissional. Então, nós queremos que o nosso profissional que vem estudar e fazer o mestrado, ele saia melhor, bem melhor do que ele entrou profissionalmente, para ele poder agregar na cadeia do agronegócio, na parte de regulação, em todos os sentidos, e possibilitar, inclusive, essa segurança jurídica. Uma das nossas dificuldades na área é deixar um pouco o direito civil de lado e a gente atrelar para as legislações específicas que nós temos de crédito rural, né, dos títulos de crédito, porque tem uma legislação ampla, tanto o crédito rural público, quanto agora o privado.
E o senhor falou das questões da garantia, das questões da segurança. A nossa legislação, ela é modelo para diversos países. Então, diversos países estudam como que a gente faz uma CPR, uma cédula de produto rural, de uma coisa que o senhor não tem, o senhor ainda não plantou, o senhor não sabe se o senhor vai colher, e nós conseguimos fazer uma cédula de produto rural para viabilizar aí a aquisição de insumo ou a plantação de determinados commodities. Então, são institutos, são títulos tão seguros que a maioria tem uma taxa de juro menor, justamente por conta desta segurança que o sistema exige. Porque quanto maior risco, maior a taxa de juro, né? E se nós precisamos fomentar o agronegócio, nós precisamos de uma taxa de juro subsidiada ou uma taxa de juro menor que possa atender aquele produtor rural nos diversos títulos que nós temos, como a própria CRA, CDCA, o próprio Warnet agropecuário, né, que é o certificado ali de depósito, que aqueles grãos estão depositados em um armazém que serve para dar lastro a diversas negociações. Então, é como dinheiro. A gente não fica passando commodities de mão em mão. O que a gente faz é justamente circular o título, né? Então, nós temos títulos do agronegócio que servem para garantir, por exemplo, outra cadeia industrial de outro ramo, né? Então, nós temos várias vertentes. A professora Carolina, ela falou muito bem da questão dos nossos estudos, né, do programa de mestrado, até porque ela é a nossa nova coordenadora, né? Nós já tivemos alguns coordenadores e ela é a coordenadora do programa agora. Inclusive, nós estamos, salvo engano, com o edital aberto para aluno especial. Ainda estamos, professora Carolina? Nós estamos, né, abrindo essa semana vaga para alunos especiais e o edital segue até meados de julho. E para aluno efetivo, só no final do ano, provavelmente para o início do ano que vem. Murilo, na tua experiência prática como advogado do agronegócio, o que é recorrente nos conflitos do empresário rural nos títulos do agro? O réu geralmente é o Banco do Brasil ou é o Estado brasileiro, quer dizer, o Tesouro Nacional? Qual é o problema mais recorrente? Os conflitos mais incidentais, mais que demandam mais problemas. Nós escrevemos até um artigo sobre isso, eu e a professora Carolina, com referência às políticas públicas. Nós temos políticas públicas, mas essas políticas públicas elas não são tão eficazes, tão atuais, né, para fomentar o agronegócio. Então, quais são as dificuldades? O senhor falou, uma das dificuldades é o tesouro que nós temos até hoje. Tem produtores rurais lá da década de 90 que securitizaram em 2025 e até hoje estão pagando. Securitizaram em 2000, 2001 e até hoje estão pagando porque a securitização foi feita por 25 anos. Nós temos diversos produtores rurais que não cumpriram com essa securitização e foram inscritos em dívida ativa. Então, nós temos desde a questão bancária, que se resolve ali junto com o banco, através de uma negociação, como questões que nós temos que resolver, que foi transformado em tributo, então, junto à própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós temos outros problemas, que é a frustração de safra, né? Pode acontecer. Nós tivemos lá em 2006 a 2008, nós tivemos ferrugem asiática, que foi de grande repercussão na soja. Agora, atualmente, nós estamos tendo problemas com os produtores de frango, né, por conta da gripe aviária. Tivemos granjas que tiveram que matar mais de 50 mil frangos, e essa granja fica em quarentena. Tudo bem que foi o único caso, mas também deixamos de exportar frango. Então, essas dificuldades, por exemplo, quando a gente é integrado, né, a gente é um produtor rural que é integrado a uma BRF, né, que hoje se juntou aí com outras empresas, que era a antiga Perdigão. Esse integrado, ele precisa entregar o frango. Se os frangos dele são abatidos, ele não consegue entregar e ele vai ter um prejuízo. Então, o advogado, ele está em toda essa cadeia, tanto na parte de composição direta com o banco,
quanto na negociação antecipada de uma frustração de safra, ou como a professora Carolina disse, às vezes o advogado vai ter que atuar processualmente. A soja tem um ciclo de vida de 90, 100, cento e poucos dias. Como que nós vamos deixar isso para provar processualmente lá na frente? Nós vamos precisar fazer uma produção de prova antecipada, né? Então, toda esta cadeia, até mesmo uma análise jurídica daquele crédito que está sendo concedido, né? Agora nós estamos com novas modalidades de garantia do título de crédito rural, que possibilita, inclusive, a expropriação, a consolidação do bem dado em garantia, do bem imóvel, direto para o credor. Então, nós precisamos também desta análise para que o produtor, para que a pessoa que está na cadeia, os atores do agronegócio, consigam desenvolver a atividade de uma forma adequada e segura. Explica para a gente um pouquinho, para quem não está atento aos fatos, sobre esse movimento político agora do agronegócio, da securitização da cadeia produtiva. Fala um pouquinho, o que é essa ideia? Do que diferente do que nós temos hoje no dia a dia? A securitização, ela ocorreu há um tempo atrás, que foi a primeira securitização que nós tivemos em 2000. Agora, existe um movimento para securitizar novamente, porque a maioria dos produtores rurais, claro, tem alguns produtores rurais que são exceções, mas a maioria está endividada. E, às vezes, algumas leis, igual, por exemplo, nós tivemos a Lei 11775 de 2008, que também possibilitou uma nova securitização. E aí, de outro lado, nós também temos títulos que são feitos através de securitizadoras, que reúne vários títulos de uma cadeia inferior para colocar aqueles títulos no mercado. Então, ela vai ofertar aqueles títulos no mercado através de um processo de securitização, através de uma securitizadora, para que os investidores também possam investir no agronegócio. Mas a minha impressão, professor, é que é como se a dificuldade estivesse à frente. Nós estamos tentando correr para ultrapassar essa dificuldade. Então, o produtor rural, ele sempre está com essa dificuldade quando a gente analisa toda a cadeia do agronegócio. E voltando para a Carolina, o freio, basicamente, o conflito latente, como disse há pouco e repito, do agronegócio é a questão ambiental, basicamente, né? Os licenciamentos, etc. Tanto que estou terminando meu livro de regulação agora, eu estou propondo uma coisa antiga, mas eu acho que tem que insistir nisso. Nós criamos no Brasil uma agência nacional do meio ambiente, entendeu? Porque cada estado, por ser a questão ambiental, ser uma terra concorrente dos entes federados, tem regra para todos os gostos que brigam entre conflito de órgãos, que legislam uma diferente da outra, em contradição uma com a outra, e nós vamos uniformizar isso. É um conflito permanente. Entendeu? Então, eu estou propondo nessa minha publicação, eu consultei aqui os professores de trabalho na área ambiental, a gente ter uma unidade de comandos e ações no Brasil todo, que nós chamamos de uma agência nacional reguladora nessa área ambiental. Então, fala um pouquinho, Carolina, como é que vocês têm pensado uma forma de, dentro do mestrado, pensar a questão ambiental da questão econômica, são duas perspectivas, ambas importantes, e ambas têm suas lógicas, e ambas têm suas contradições internas, porque muitas vezes nem é possível. Porque viver, como digo aos meus alunos, viver, a própria vida já é anti-ecológica, não tem jeito. Onde o homem anda, ele pratica danos ao meio ambiente. Então, nós temos que tentar sempre mitigar esses problemas. Fala um pouquinho sobre isso, Carolina. Existe um debate, né, muito grande sobre essa questão regulatória do agronegócio, de que modelo, né, seria um modelo adequado para o Brasil. A gente tem uma especialização também, o professor Murilo coordena essa especialização em Direito do Agronegócio, Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, na qual eu leciono justamente a matéria, a disciplina de regulação do agronegócio, tanto a regulação interna, né, como a regulação internacional. E a gente faz uma análise comparada justamente com o modelo americano, né? No Brasil, essa regulação ela é extremamente dispersa, não só em razão da nossa configuração, né, federativa, que é de 3 níveis, que é rara, digamos assim, né, se a gente compara com outros estados constitucionais, mas também em razão dessa pulverização temática. Então, o tema ambiental, ele acaba sendo de competência
dos 3 entes federativos, mas ele também acaba sendo de competência de vários ministérios, e a gente não tem essa concentração, né, regulatória que o senhor bem colocou, né? Se a gente pega, por exemplo, um modelo norte-americano, existe uma agência reguladora, né, que protege o meio ambiente, que é EPA, perdão, e ela é responsável, então, por traçar, né, as diretrizes que vão orientar a política norte-americana ou estadunidense relacionada a essa temática. Eu acho bastante complexa essa questão ambiental, né, no Brasil, tratando especificamente da questão ambiental aplicada a imóveis rurais, né. A gente tem aqui vários casos, né, e o professor Murilo, a gente já atuou em alguns casos aqui em conjunto na Secretaria do Meio Ambiente de Rio Verde, mas a gente tem casos também que vão extrapolar essa jurisdição, e a gente percebe que, às vezes, o produtor ele está regular, né, no âmbito da Secretaria Municipal, mas ele não está regular no âmbito da Secretaria Estadual. Existe previsão também, né, de que, eventualmente, ele pode estar regular na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal, mas o IBAMA pode vir a fiscalizá-lo, né, e, eventualmente, impor uma outra penalidade administrativa. Então, me parece que essa questão é uma questão central, né. Houve uma tentativa ali com a Lei Complementar número 140, né, que é aplaudida por alguns e rechaçada por outros, mas ela não conseguiu dar conta do problema. Na verdade, ela, a despeito de tentar criar um sistema de cooperação entre os entes federativos, ela causa mais confusão do que resolve, né, essa confusão. Então, é um tema central, né, a gente aqui, por exemplo, no estado de Goiás, a gente passou por um processo de autuação pela Secretaria do Estado. Na verdade, autuação não, né, ela convocou os produtores a regularizarem situações ambientais perante a Secretaria do Estado, passando uma imagem de facilidade, né? O produtor pagaria, então, uma multa e ele se veria livre desse problema ambiental, mas ao aderir a esse programa simplificado, ele acaba atestando o descumprimento da legislação ambiental, e isso vai gerar desdobramentos com relação ao acesso ao crédito, né? Como o professor Murilo bem comentou, cada vez mais o acesso ao crédito, a taxa de juros razoáveis, ele combina critérios socioambientais, né? A própria securitização hoje do agronegócio, as grandes captações, os grandes projetos de securitização hoje, eles são baseados em projetos verdes, né, nos green bonds. Então, existe toda essa ramificação, né, porque existe a legislação ambiental no âmbito federal, existem as autuações administrativas nas 3 esferas, e existem essas regulações do próprio mercado, não só financeiro, mas mercado de capitais, que é onde essa securitização acontece. O Brasil a CVM tem atuado bastante, né, no final do ano passado, criou uma nova norma tentando estabelecer ali padrões, né, de fiscalização mais adequados, né? Esse é um outro problema. Eu trabalho muito a questão de títulos verdes, né? A gente tem um grande problema no Brasil, porque essas operações de securitização, né, baseadas em títulos verdes, elas têm como parâmetro padrões internacionais de sustentabilidade. Ocorre que o Brasil, ele desenvolve uma agricultura tropical altamente tecnológica. Então, a gente já parte de um padrão de sustentabilidade muito superior ao padrão de outros países que produzem commodities. E aí, quando a gente fala em título verde, a gente tem que demonstrar adicionalidade, né? Como é que aquele projeto financiado através desse título, que tem uma taxa de juro menor, tem uma rentabilidade maior ao investidor, como é que ela vai reverter em benefícios efetivos ao meio ambiente? E o produtor brasileiro, ele se sai prejudicado nessa perspectiva, né? Então, não é só a questão da agência reguladora, acho que é um debate importante de ser travado, né, no âmbito da teoria do direito, das teorias das instituições, mas eu também penso que a gente precisa trabalhar essa outra temática que às vezes fica ali de lado, né? E o Brasil tem, tardiamente, mas tem, né, trabalhado. Hoje a gente tem em construção uma taxonomia sustentável brasileira, que visa justamente, né, estabelecer parâmetros para medir sustentabilidade e adicionalidade a partir da realidade brasileira, que já é uma realidade mais sustentável. A maioria das pessoas que está no campo não tem ideia, né, de que o plantio direto, que é uma prática muito comum, né, na maioria das regiões produtoras, é uma prática sustentável que a maioria dos países não adota. E ela tem uma capacidade de reduzir a emissão de gases, porque ela fixa, né, o nitrogênio e os gases no solo. A gente tem essa rotação de cultura, que também é muito comum, né, no Brasil, mas que não é comum em outras regiões do mundo. E aí a gente tem que lidar com essa questão, esse problema regulatório brasileiro, né, na perspectiva ambiental, e a gente tem também que lidar com essas questões de acesso ao crédito sustentável
que a gente encontra barreiras, e especialmente essa nova onda, né, de protecionismo por parte dos países da Europa, Estados Unidos e outros países que produzem commodities, mas também que compram commodities, né, do Brasil, com efeitos extraterritoriais, querendo impor, né, não a sustentabilidade em si, porque isso todo mundo está de acordo, a gente precisa, né, continuar produzindo, aumentar a produção com maior sustentabilidade. Mas o que é problemático é impor a forma como essa sustentabilidade vai ser medida, né, e vai ser demonstrada a partir de uma realidade que é totalmente diferente da europeia. Eu e o professor Murilo, só para finalizar, né, essa minha fala nesse momento, nós estivemos no Comped lá em Perugia, na Itália, e a gente teve a oportunidade de debater com professores italianos. E os professores italianos, eles levantaram essa questão, né? Enquanto no Brasil a gente tem legislação que, no mínimo, exige no imóvel rural, que é privado, né, 20% de reserva legal, que é uma proteção ambiental, no mínimo, chegando até 80%, né, se a gente for falar da Amazônia Legal. Na Europa, esse produtor ele tem que manter 4% e ele não consegue, ele discute, ele protesta, né? Então, a gente precisa ter em mente essa discussão regulatória interna e que ela está também prejudicando o Brasil nessas discussões internacionais, né? Nessa nova frente aí geopolítica que vem com protecionismo relacionado à produção de commodities, né? Sob essa justificativa de cumprir metas de neutralidade climática baseadas no Acordo de Paris e no Pacto, né, no Pacto Ecológico Europeu, ou enfim, no New Green Deal também norte-americano. Então, essa é uma pauta muito importante e que, na minha perspectiva, ela é negligenciada pelo Brasil, né? Nós, do direito, discutimos ainda pouco essa temática. A gente precisa levar essa temática para os nossos governantes, para os nossos produtores e levá-la também nesses congressos internacionais para sensibilizar, né, o público em geral dessa capacidade que o Brasil tem de produzir com aumento de produtividade, com mais competência e com observância de critérios ambientais. Carolina, eu vou colocar um exemplo banal, mas para quem está nos assistindo vai entender um pouquinho do que estamos falando, da necessidade de a gente ter uma regulação nacional de comandos e ações. Vou pegar um caso concreto, que é a fábrica de queijos, um caso verdadeiro. Em Florianópolis, o proprietário fazia a fábrica de queijo, tinha a inspeção federal autorizada, o CIF. Quer dizer, está autorizado, quer dizer, dentro da regulação nacional está ok. E dizia lá o regulamento que a produção do queijo tinha que ser, nas instalações tinha que ter, o azulejo tinha que ser claro. Na regra do Estado de Santa Catarina, o azulejo tem que ser branco. Na inspeção, apareceu o azulejo gelo. Fechou-se a fábrica porque estava em disformidade com a questão estadual. Quer dizer, tu tinha inspeção federal, mas tu não tinha estadual. Quer dizer, então, por ser uma questão concorrencial de natureza sanitária, fecha a fábrica. Quer dizer, uma contradição em si que avilta, por sua vez, a economia, por uma questão eminentemente tola. Isso vamos encontrar em vários lugares, entendeu? E essa questão internacional, Carolina, também, o conflito brasileiro, a gente cumpre mais coisas, mais quesitos, mais exigências no Brasil, do que os países lá fora que estão exigindo e não cumprem, entendeu? Quer dizer, um cinismo total, absurdo, entendeu? Principalmente da Europa, que eles exigem uma coisa que eles não cumprem exatamente o que tu acabou de falar. Então, voltando para o nosso tema aqui, Murilo, eu estou pensando o seguinte, a agricultura, o agronegócio, ele vive de solavancos, ele vive de indas e de vindas, avanços e recursos, porque tem várias intempéries que afetam diretamente o negócio. Como é que fica na questão da financiarização dos títulos, etc., quando os preços não concorrem com os custos, quer dizer, os custos são maiores que os preços que os praticados, ou a questão dos suplementos fertilizantes, como aconteceu com a guerra da Ucrânia agora, que faltou, problemas regulatórios, acabei de falar. Como é que a gente faz nessa cesta de controvérsias, contradições, para a gente alinhavar um discurso razoável? A professora Carolina ela é mais moderada, né? Eu sou um pouco mais radical. Eu acho que o produtor rural, quem está na base do agronegócio, ele sempre está apanhando e está recebendo essas intempéries que o senhor colocou, né? Uma resposta clara a isso que está acontecendo no Brasil hoje é uma avalanche de recuperação judicial do produtor rural.
né? Então, nós temos tanto dificuldade no crédito, a professora Carolina colocou, nós estamos produzindo cada vez mais. Então, no mesmo alqueire que antes eu produzia X, hoje eu estou produzindo 5 vezes mais do que eu produzia, né? Uma vaca que estava dando 15 quilos de leite, hoje ela está dando 30, 50. Antigamente era uma ordenha, passaram para 2, hoje tem 3, tem gente que faz 4. Safras, nós plantávamos uma, hoje a gente planta 2, tem lugares que estão plantando 3, estão conseguindo 3, né? E a professora já disse, isso em outros países não acontece, mas mesmo assim nós temos dificuldade. Nós estamos produzindo cada vez mais, nós estamos exportando cada vez mais, só que se a gente for observar a nossa balança comercial, ela está estagnada, considerando o nosso crescimento em produção e a quantidade de exportação. O valor que a gente recebe, ele está num platô. Basta a gente pegar, tem diversos gráficos que a gente pega aí do ano de 2005 até hoje, dos últimos 20 anos, nós conseguimos produzir isso. E isso está ligado diretamente às questões climáticas, porque as pessoas têm o costume de culpar o agronegócio. O problema é do agronegócio. Não, o agronegócio é um dos mais interessados nos recursos naturais, em produzir mais, em gerar menos emissões de carbonos, de ter uma água tratada ali, uma água fácil de ser utilizada na sua própria plantação, enquanto nós temos aí diversas cidades desperdiçando, poluindo as águas, não tratando adequadamente seu esgoto, largando os dejetos de qualquer jeito, mandando dejetos de uma cidade para outra, e tenta colocar isso tudo nas costas do agronegócio, como se a nossa produção aumentasse o desmatamento, o que não é verdade. Também não estamos negando que existe o desmatamento. Claro que existe desmatamento, existe grilagem, tudo isso existe. Mas espera aí, é tudo culpa do agronegócio? Espera aí, não é o agronegócio que te alimenta? Não é o agronegócio que mantém... Aqui, por exemplo, em Goiás, eu não sei o que seria da economia sem o agronegócio, né? Principalmente nas regiões do interior. Então, é o agronegócio que paga a sua faculdade, é o agronegócio que leva o alimento para a sua mesa. Claro que a gente tem que ter cuidado com os recursos naturais, porque são interesses da coletividade. Mas também tem essa questão global de imposição de regras excessivas para que nós estejamos cumprindo e, consequentemente, ainda consigamos exportar. Então, a dificuldade do produtor é muito grande. Vamos começar a encaminhar para os finalmente, Carolina. Foi rápido, já estamos com 50 minutos. Eu falei aqui que a questão do agronegócio hoje... esquecemos da questão tributária, né? É recorrente, Murilo, que a gente vê na mídia, que o agro contribui pouco para o sistema tributário. Claro que aí o sistema tributário no Brasil tem que ser repensado, porque ele é um modelo inverso. Quem é mais rico no Brasil paga menos que o pequeno, quer dizer, está gravado no consumo. Quer dizer, isso tem que ser repensado, esse modelo. Mas a minha pergunta seria de outra natureza, já que nós somos com... o agro no Brasil, isso que é importante ser registrado, é de alta competência. Isso que é importante ser registrado. Quer dizer, não é uma indústria de ontem. Quer dizer, tem tradição. Quer dizer, por isso que eu comecei lá atrás, falando para vocês, e falou que lá atrás, começou nos anos 70, tem que lembrar as políticas públicas corretas. Até os anos 50, é importante os alunos saber, o Brasil importava comida. Então, graças a essas políticas corretas lá atrás, que foi a Embrapa, que foi o Roberto Rodrigues, que foram essas pessoas lá atrás, que mandaram as pessoas para o mundo inteiro estudar agricultura tropical, que deu a Embrapa, que deu hoje o agronegócio. Quer dizer, a Embrapa hoje está sucateada, etc., mas já criou, já deu o que tinha que dar. Quer dizer, claro que pode contribuir mais, mas já ajudou muito. E aí a questão das máquinas agrícolas, a tecnologia foi feita no Brasil, as grandes empresas, etc., e a expansão para o Centro-Oeste, que são vocês aí, que na época as terras do Centro-Oeste não valiam quase nada, entendeu? Graças à tecnologia empregada nas sementes, nas formas, deu
E hoje o agronegócio no Brasil basicamente está centrado aonde? Goiás e Mato Grosso. Então diz aí as próprias as análises econômicas que o futuro do Brasil vai ser a região de vocês, que até pouco tempo não tinha visibilidade. Hoje, eu digo assim, visite o interior do Brasil. Eu visitei, conheço a região de vocês, é uma maravilha, etc. Mas voltando para cá, Carolina, fala o seguinte, como é que o empresário rural hoje, entendeu? Com todos os problemas, digamos assim, é um setor que está dando muito dinheiro, porque é muito dinheiro que rola, porque não é fácil. Quer dizer, o Brasil hoje está vivendo uma dificuldade econômica, essas coisas vai e volta, etc. Mas o setor do agronegócio está girando muito dinheiro. Como é que o agronegócio poderia empreender, ajudar mais o Brasil a se desenvolver? O Murilo falou uma coisa verdadeira, quer dizer, pega os últimos anos, está estabilizado. Aumenta a produção, mas não mexe nos indicadores de PIB, entendeu? Mas como é que poderia o agronegócio, pela sua experiência, ajudar o Brasil a sair desse atoleiro que a gente não sai há anos? Quer dizer, estamos todos patinando. Pergunta muito interessante, né? E a nossa cidade, ela nesse aspecto é modelo, né? Eu costumo dizer que existe uma discussão, né, muito fla-flu, para usar a linguagem de vocês aí do Rio, né, entre direita e esquerda, né, ser contrário ou a favor do agronegócio, como se o agronegócio fosse algo ruim, né, por essência, ou muito bom por essência, né, acima de qualquer suspeita. Mas existe uma discussão nessa linha, né, de fla-flu sobre a questão de subsídios no Brasil, né? Então, essa é uma outra falácia. Existem vários dados, inclusive dados internacionais, né, para quem gosta de referências, a OCDE tem dados sobre os subsídios agrícolas, e o Brasil está bem longe do topo, né? Os países europeus, seguidos pelos Estados Unidos e outras grandes potências econômicas, tem subsídio muito maior do que o Brasil, né, em termos de tributos e subsídio de taxa de juros, né, para acesso a crédito. E a gente também tem uma outra questão que parece que o agronegócio está dissociado do desenvolvimento regional, o que não é verdade, né? A nossa região centro-oeste é prova disso. Então, junto com a pujança do agronegócio, a gente tem aumento de renda, né? Na nossa região, isso é evidente, aumento de renda per capita. Por quê? Porque isso vai gerando uma necessidade de um polo, né, de formação de pessoas, o setor de serviços, ele cresce, e, inclusive, o estado de Goiás hoje, ele tem a maior nota no IDEB, né, média, que é o índice que mede a capacidade de ensino, né, no Brasil. Então, nós aqui, especificamente no município de Rio Verde, o estado de Goiás é um bom exemplo de que essa pujança do agronegócio, ela dá retorno em termos de desenvolvimento regional. Né, esse subsídio, é mais ou menos a discussão que vocês passaram aí no Rio de Janeiro há pouco tempo com o show da Lady Gaga, né? Show, investimento municipal e etc. Mas as pessoas esquecem de dizer o retorno financeiro que isso traz, né? Se você coloca isso numa conta de padaria, você percebe que o Estado abre mão de arrecadar é muito menor do que o retorno que esse evento traz, né? E o agronegócio é da mesma forma. As regiões em que o agronegócio é um agronegócio profissional, sério, né? Como é o caso da região aqui centro-oeste do estado de Goiás, ela demonstra que o agronegócio dá retorno em termos de desenvolvimento regional, em termos de aumento de tributo, né, para a região, e isso vai resultar em desdobramentos sociais, né? Em mais investimento em lazer, em esporte, mais investimento na educação. E hoje nós somos aqui um polo tecnológico e de ensino superior no estado de Goiás, né? Uma cidade que tem vários programas de mestrado e doutorado voltados para essa vocação. A gente tem a Universidade de Rio Verde, que é uma fundação municipal que tem arrecadação própria, que não precisa de subsídios, né, municipais nem privados, e que aplica em pesquisa, né, voltada à produção, à agronomia, aqui na nossa universidade é muito forte, a saúde, né, nós somos exemplo, um polo também de saúde aqui dentro do estado de Goiás, tudo isso graças ao retorno financeiro que essa atividade, quando bem desenvolvida, né, quando bem fomentada e bem fiscalizada, ela traz para a sociedade como um todo. Então, acho que esse é um bom exemplo, né, a ser seguido. Uma seriedade na fiscalização dessa atividade, desenvolvimento de fomento também local para pequenos, né, que estão fora do radar ali do âmbito federal e estadual, e essa seriedade
no administrar recursos públicos, né? O Tesouro Municipal aplicando para que isso retorne à sociedade. Essa arrecadação tributária que é oriunda da atividade do agronegócio, ela resulta aqui na nossa região em melhoria de saúde, em melhoria de educação, e hoje nós somos um hub, né, de inovação tecnológica direcionada à formação de profissionais nessa área. Nós exportamos hoje, né, profissionais de várias formações, né, de várias áreas do conhecimento com essa especificidade no agronegócio para várias regiões do Brasil, inclusive para fora do Brasil, né? Eu acho que Rio Verde é um bom exemplo. Dos recursos humanos, né? A Exato. riqueza de um país é a riqueza da sua gente. É isso aí, como dizia Rousseau, né? Então, olha aqui, Carolina e Murilo, de minha parte, eu estou satisfeito. Eu convido o Murilo, então, para a gente começar a fazer o encerramento, porque a gente está vencendo nossos prazos aqui de 1 hora, por favor. Agradeço, professor, né, o convite. Lembrando que o agronegócio ele está aí para a questão da liderança, uma visão estratégica, uma visão... Então, completa, Carolina, aí. Completa quando o Murilo tiver condição, ele volta. Não, só para concluir, né, que como toda atividade econômica, né, e como toda a região do país, nós temos, né, exemplos e temos também pontos a aprimorar. O importante é a gente ter esse olhar, né, de que o agronegócio não é o vilão, né, e que se existem defeitos no agronegócio brasileiro, e certamente eles existem, a despeito de nós aqui, né, com as nossas pesquisas, demonstrarmos que existem mais acertos do que erros, esses defeitos precisam ser corrigidos, né, não é extirpando a produção agrícola que a gente vai resolver, né, e é sim aprimorar, e sempre com fundamentos, né, baseados em ciência, com investimento em política pública, com esse tripé, né, investimento em tecnologia, acesso a crédito rural, né, a uma taxa de juro razoável, e a formação de profissionais, né, o judiciário especialmente, né, nas regiões em que o agronegócio ele é pujante, precisa ter uma formação específica nesse ramo do direito, que é um ramo novo do direito, que a maioria dos profissionais do judiciário não teve acesso a esse conhecimento nos bancos da universidade. Então, você falou uma coisa fundamental, é formar recursos humanos para o Brasil, e principalmente na área de decisão para o judiciário, para a administração pública, porque muitas vezes as pessoas decidem e não sabem o que estão decidindo. Então, por essa razão, quero louvar muito, eu estou fazendo, Carolina e Murilo, ali em Rio Verde, formando recursos humanos de decisão, pessoas estratégicas, que vão decidir o futuro de um setor importantíssimo que é isso. E mais, a universidade puxar para dentro essa temática, que é muito raro. Então, quero louvar novamente vocês, que é o primeiro mestrado profissionalizante no Brasil sobre isso, que tenha outros, devido à importância estratégica do setor. Então, Murilo, termina, por favor, nós temos 1 minutinho. Tu começou a falar um pouquinho e travou. Não, tu tá sem microfone, Murilo. A internet caiu, tivemos um problema aqui, eu quero agradecer pelo convite, tenho certeza que a professora Carolina complementou o final aí. Então, obrigado, vamos encerrar a sessão, porque está do horário nosso aqui, tem 1 minutinho, tem essas contingências de prazo. Obrigado, Murilo, e parabéns ao mestrado, aos alunos, professores do programa da Faculdade de Rio Verde, Goiás.